O desmatamento na Amazônia é o maior dos últimos 15 anos, segundo o levantamento do Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Em 12 meses, a área devastada foi equivalente a 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Pelo menos 22 pessoas morreram e 7 ficaram feridas depois de uma operação da Polícia do Rio de Janeiro. Essa ação foi na região da Vila Cruzeiro e também do Complexo do Alemão, zona norte da cidade. A chuva provocou novos estragos pelo país. Em Imperatriz, no Maranhão, já são quase 900 pessoas afetadas pelos temporais. Em todo o Brasil, veja que dado alarmante, a cada 7 horas, uma mulher é assassinada pelo atual ou ex-companheiro. As denúncias de racismo na ouvidoria da Secretaria de Justiça de São Paulo nos primeiros 4 meses deste ano superam as queixas registradas em todo o ano passado. Crimes relacionados à raça, cor, etnia e nacionalidade também podem ocasionar processos administrativos. Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada há pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. De novo em Minas Gerais. De novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale, que acabou provocando o transbordamento de outras 2 barragens. Lideranças indígenas do povo Yanomami acusam garimpeiros de estupro e assassinato de uma menina de 12 anos. Na mesma comunidade, uma criança de 4 anos está desaparecida. É o capítulo mais recente do que parece ser um novo genocídio, como ocorrido em 1993, na mesma terra Yanomami. Essa é a 2ª temporada do podcast Risca-Faca, uma realização do Goethe Institut. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 3, Sangue, Seiva e Suor. A minha relação com o fim do mundo era quase como dizer assim, ó, já aconteceu, está acontecendo, vai acontecer de novo, não podemos mais nos dar o luxo de nos surpreender. Essa inocência, ela não está efetivamente disponível desde as nossas posições, né? Falando como uma pessoa racializada, como uma pessoa trans, como uma pessoa imigrante. Então, tinha esse desejo quase de anunciar, de transformar a percepção material do fim do mundo como uma coisa que a gente compartilha. Porque eu acho que ela precisa ser compartilhada, né? Ela é uma condição social, digamos assim. Eu sou a Jota Mombassa, um artista, eu sou uma pessoa trans feminina, nasci no Brasil, no território assim chamado Brasil, no nordeste desse território, na cidade chamada Natal, de um contexto familiar mestiço. A marcação que o país tornou disponível para a minha autoidentificação foi um termo altamente contestado e inerentemente problemático, que é o termo de pessoa parda. Eu fui racializada no Brasil dessa maneira, a partir de certo momento, numa relação com as comunidades e as tradições intelectuais e políticas da negritude do Brasil, eu consegui me reconhecer enquanto uma pessoa negra. Eu sou escritora, eu opero como escritora, eu opero como um artista visual, como artista da performance, como um artista também interessada no som, interessada no que está no som, que toca, naquela dimensão tátil da sonoridade, mas também interessada nos processos de investigação, invenção, em alguma medida, de outras possíveis sensibilidades, né? Das sensibilidades que, de alguma forma, permitem a gente não só lutar pelo fim do mundo como conhecemos, mas experienciar as outras muitas formas, as outras muitas existências e os outros muitos mundos que coexistem ao mundo no qual a gente foi
de alguma forma, metida, né? Esse mundo que é o mundo colonial, o mundo gerido pelo capitalismo, o mundo organizado pelas ideias de Estado-nação, pela dominação dos territórios, um mundo organizado com base nessas formas de violência. O que me interessa fazer é experimentar sensibilidades que nos permitam sair desse mundo, acabar com esse mundo na medida em que a gente já experiencia outras formas de conexão, outras formas de ser e de estar, outras formas de vibrar, de sentir. Eu estou interessada nisso, eu estou interessada em maneiras de acionar aqui e agora, na relação entre os corpos, nas materialidades que configuram a nossa vida, as possibilidades de existência que não estejam prescritas pelo mundo como conhecemos e que efetivamente já sejam a experiência de um outro mundo. Essa coisa do contrafeitiço, para mim, ela funciona meio que para responder a pergunta que todo estudante de arte e provavelmente todo artista se faz a vida inteira, que é: por que eu faço isso e para que serve isso, sabe? No mundo que a gente vive, se pergunta muito para quê, por quê. Enfim, tem vários níveis de resposta para cada trabalho, mas eu gosto de pensar nessa ideia de contrafeitiço, assim, de algo que é pequeno, provavelmente, talvez só um gesto, talvez só um pequeno objeto, o que é pequeno no sentido de que não tem um grande impacto perceptível, mas que existe, que toma um lugar no mundo, sabe? E que talvez, a partir daí, coisas aconteçam, ou que talvez encante as pessoas que passem por ele, sabe? Encante no sentido de encantamento. Uma contrafeitiçaria no sentido disso, de fazer a pessoa, no caso do último trabalho, pensar sobre a monocultura, o que ela é. Bom, eu sou a Aline Baiana, eu vivo entre Berlim e Rio de Janeiro, venho de um território que hoje é conhecido como Brasil, né? Para tentar reafirmar a questão da luta indígena e o fato de que o Brasil é todo terra indígena. Eu sou artista, terminei virando isso, tentei outras coisas antes, tentei ser cineasta, tentei ser documentarista, trabalhei em ONG ambiental, tem um bocado de coisa, mas terminou que terminei sendo artista mesmo. O que eu percebo em mim, assim, como um desafio no meu corpo é a separação mente e corpo, assim, sabe? Que é uma separação bem ocidental, que por mais que eu já tenha me dedicado a práticas e estudos e conhecimentos que desfazem essa separação, para mim continua sempre muito difícil ignorar essa separação. Eu acho que tem muito a ver também com o lugar do trauma. Tem a ver com o lugar do trauma de duas maneiras. De uma maneira, você tenta racionalmente apagar, esconder em algum lugar as coisas que te machucam, e por outro lado, o corpo não deixa. Porque o que está no corpo, você não tem esse controle, sabe? Muito recentemente mesmo, como uma coisa que está me movendo agora, nesse sentido, eu estou tentando pensar e experimentar e criar com a água. Quando eu comecei a me harmonizar, esse elemento começou a falar muito comigo. Porque as alterações que aconteceram no meu corpo, na minha emocionalidade, elas me fizeram, por exemplo, chorar de maneiras que eu nunca tinha chorado, assim. Chorar no sentido de ser possuída pela água. Mais do que expressar uma emoção humana. Isso é uma coisa que está me chamando forte. Eu vinha num processo de pensar muito o fim do mundo, né? Pensar muito o fim do mundo como conhecemos. E aí, quando chegou mais ou menos 2020, eu fui tomada por um desejo de parar de falar do fim do mundo. Acho que a pandemia teve a ver com isso, porque de repente, assim, estava todo mundo falando do apocalipse, do fim do mundo. E então eu pensei bem assim, porque antes a coisa de falar do fim do mundo tinha quase um movimento de anunciação, né? A própria ideia de apocalipse, ela tem a ver um pouco com esse desvelamento e esse gesto de anunciar, né? De fazer
uma coisa se tornar presente e desvelada, né, no espaço comum. Então, quando chegou mais ou menos 2020, 2021, eu fiz um filme chamado Não Há um Lugar para Nós, e também um livro que eu lancei no Brasil, Não Vamos Matar Agora, começa assentando esse desejo, essa promessa e essa intenção de falar sobre o fim do mundo pela última vez. E aí isso começa a abrir espaço na minha prática para estudar outras coisas. E dentro disso eu comecei a me engajar muito com o que tem muitos nomes, mas eu gosto também de chamar de um pensamento e uma prática elemental, né? Eu comecei a me interessar pelos elementos, pelo modo como os elementos articulam, pensam, sentem, expressam uma visão sobre o que a gente está vivendo, uma visão sobre as suas próprias condições, e sobre perspectivas tantas do que significa sentir, pensar e fazer, né? Então, comecei a me interessar por isso. E aí, eu me dediquei, e eu sempre tive uma conexão muito forte com o fogo, então eu me dediquei por um tempo a pensar o fogo, eu escrevi algumas coisas em torno disso, eu, em colaboração com outros artistas, nomeadamente a Denise Ferreira da Silva e a Ante Ribeiro, a gente criou um projeto chamado Ópera Infinita, cujo primeiro capítulo, que é o capítulo 0, parte de uma pergunta que é: será que o fogo lembra das histórias que ele queimou? Esse trabalho que eu apresentei agora em Amsterdã, ele foi desenvolvido, comissionado pela Frame Frame, que é o espaço onde está sendo exibido, e faz parte da bolsa que chama Künstlerisches Forum Forschung Berlin, com vários artistas interessantes. Esse projeto ele começou a partir de um artigo escrito pelo Eric Macedo, que é um antropólogo. Ele era do Museu Nacional, agora ele também está aqui em Berlim. E ele escreveu um artigo comentando uma passagem do Lévi-Strauss, em que o Lévi-Strauss compara a biodiversidade da América com a monocultura de beterraba na Europa. E aí, pensando a partir disso, né, pensando dessa coisa da diversidade face à monocultura, né, eu comecei a pensar sobre isso, mas basicamente eu fiquei pensando nessa coisa a ideia em si da monocultura, como ela meio que está em tudo a partir da modernidade ali, essa ideia do homem branco como o ideal de humano, né, digamos assim, e tudo que difere disso é menos, né? Então, como essa referência, de certa forma, também é uma ideia de monocultura, porque o negócio da monocultura na agricultura, ela tenta aniquilar as diferenças, né? Então, você tem com fertilizante e com as sementes transgênicas, que deveriam ser todas iguais, e com o agrotóxico. Então, você produz indivíduos iguais, em linhas retas, e entre eles você coloca um produto químico para evitar as chamadas injustamente de ervas daninhas e, enfim, outras plantas que são indicadoras e co-criadoras do solo. Então, eu fiquei pensando nessa coisa da monocultura como esse desejo de aniquilar a diferença. E como eu queria fazer um trabalho que apontasse para a resistência e para a existência da diversidade, da beleza que é, da força que tem, sabe? E aí eu terminei usando a soja como metáfora para isso. E as sementes nativas, que são há muito tempo passadas de geração em geração. Bom, então eu consegui sementes nativas com 2 guardiões, um do sul e um de Goiás, com a Eugênia também, que é uma quilombola do Ceará, a Tapixi, que foi a artista indígena que fez Tapixi Guajajara, ela fez essa peça que vai no meio do trabalho, que é a homenagem à resistência e à diversidade. Na imigração, eu encontrei a diáspora. Eu reencontrei a diáspora, que forma a presença de pessoas negras e muitas pessoas racializadas no território brasileiro, mesmo as que não migram. Então, e eu também encontrei a posição da retirância, né, da retirante, que é uma posição também que marca a história da minha família. Então, eu encontrei uma tradição de movimento na qual eu poderia também fazer raízes, né?
Eu até tatuei um calango que tem raízes e asas. E essa era um pouco uma imagem que começou a ganhar força também nos meus modos mesmo de me perceber, de me constituir afetivamente. E aí, isso também foi me permitindo viver mais esses movimentos sem o drama. É muito forte, porque também às vezes é tentador, né? Viver essa experiência focando nisso, focando em todos os momentos em que a gente está na porta, na esquina de alguma coisa, que a gente não entra, que a gente não passa, a gente não pode pedir aquilo, experiências de fronteira, todos esses afetos, vamos dizer assim, para falar na afetividade, esses afetos de fechamento, de inviabilidade, esses afetos que você está ali, negociando a sua passagem. Então, eu poderia ficar com isso, mas eu acho que, na medida em que eu fui me reconhecendo em diáspora, fui me reconhecendo em retirância, fui sentindo a materialidade das minhas raízes e asas ali, eu comecei a me conectar também com muitas situações, muitos contextos, muitas pessoas migrantes também. Eu vivo no território europeu, embora eu trabalhe muito com várias instituições europeias e tenho uma existência nesse território que está marcada também por esse acesso que eu tenho, né, como artista reconhecida, me movo por esse território, etc., etc., os meus laços íntimos foram feitos todos entre pessoas migrantes. Quando eu mudei para Berlim, uma coisa que eu percebi assim de cara, que eu achei acolhedor mesmo, que é o fato de que toda pessoa preta diz oi para pessoa preta na rua. Então, e aí tem até uma expressão que eu ouvi uma galera preta tava falando sobre isso, que é the nod from home. Então, é o aceno de cabeça de casa, sabe? E aí eu acostumei com isso e me faz me sentir super bem, assim, porque fui para Amsterdã trabalhar, né, uns 2 meses. Em Amsterdã as pessoas não fazem isso. Gente, bateu uma solidão profunda. Tipo, você fica assim, sozinho. E aí eu fiquei pensando na música do Emicida, né, tudo que nós temos é nós, porque que diferença faz o aceno de cabeça, sabe? Eu tenho dificuldade para entender o que a gente precisa fazer nessa escala, né? Quer dizer, o que a gente vai fazer para sair dessa? Porque eu acho que às vezes até as próprias saídas que esse momento nos oferece são mais fragmentadas do que a ideia de essa é a herança da chave colonial e moderna, assim, do pensamento do homem branco sobre esse processo, né? Então, o fim do mundo é esse evento único em que todo mundo acaba, normalmente em Nova York, e logo todo mundo sofre com isso, como um grande evento apocalíptico singular, e que, na verdade, a gente sabe que não, né? Que o apocalipse é uma fractal e que ele está acontecendo, e aconteceu, as invasões coloniais, elas são esses momentos, as chacinas são esses momentos, são a repetição, né, desses momentos que formatam o mundo como conhecemos, né? Então, o mundo como conhecemos na verdade, esse mundo feito por meio dos muitos apocalipses, né, cotidianos. E isso é uma coisa que realmente é importante pensar. Mas, às vezes, a gente, quando vai pensar em como é que a gente resolve isso, a gente tenta alcançar a mesma escala. A gente foi inscrita nesse modo global de organizar os nossos pensamentos, em que a gente tem, tendencialmente, quase uma tentativa de, na hora de pensar também a solução para os problemas, tentar fazer ela encaixar numa escala que talvez não seja possível. O que eu estou falando é que não é que a gente tem que parar de pensar no comum, ou numa esfera comum de existência, em que muitas diferenças coabitam, diferentes populações, diferentes energias, diferentes forças coabitam, né? Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que entender essa dimensão quase fractal, ou em alguma medida fragmentada também, dos modos como a gente experiencia uma coisa que não é o fim do mundo, que não é o apocalipse. Experiencia possibilidades de respiração e de existência que não são matizadas por essa chave. Porque se é verdade que o mundo tem acabado de diversas maneiras, é verdade também que possibilidades ou outros mundos, né, que não é um só, mas outros mundos têm coexistido a esse fim também por muito tempo. Pensar até com os eventos históricos, olhar para eles, mas também se permitir
pensar, como a lei da Maria Martins propõe, na espiral, pensar num outro registro de temporalidade que vai permitir a gente perceber como é que o apocalipse ele convive com o pós-apocalipse, como é que essas duas matrizes de existência convergem e coabitam, não a mesma temporalidade, mas muitas temporalidades que não deixam de ser simultâneas também, né? Então, a minha questão é onde é que a gente já experiencia outro mundo? Esse foi o terceiro episódio da segunda temporada do Risca-Faca, um podcast do Goethe Institut. Nessa edição, além das entrevistas com J. Mombassa e Aline Baiana, foram utilizados trechos de CNN Brasil, SBT, TV Cultura e TV Record, conceito de Débora Pio, curadoria de Brisa de la Cordilheira, Ives Souza e Juliana Godoy, roteiro de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som, trilha sonora original, mixagem e masterização de Luísa Puterman. Até o próximo episódio.